De volta com o Manhã no Ar, são 7h13. E o deputado federal Jair Bolsonaro chegou ontem a Manaus para cumprir uma série de compromissos no estado. Pré-candidato à presidência da República foi recebido por uma multidão no aeroporto. Desde as primeiras horas da manhã, centenas de pessoas esperavam pelo deputado Jair Bolsonaro no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. O voo chegou por volta das 11 da manhã. O deputado saiu do aeroporto carregado, subiu em um trio elétrico e discursou para os apoiadores. A Amazônia é nossa, o nosso potencial incalculável. Depois, Bolsonaro seguiu direto para a Rede Calderaro de Comunicação, onde foi recebido pelos vice-presidentes de Sica e Humberto Calderaro. E participou ao vivo de entrevista no Portal A Crítica e programa Alô Amazonas. Bom, a recepção hoje foi calorosa, né? Eu estava acompanhando há pouco no Facebook. Até pelo quadro político brasileiro, é uma coisa anormal. Quero agradecer à população do estado, né? Que teve gente, além de Manaus lá, pela recepção calorosa e também pela confiança que eles depositam em mim. Jair Bolsonaro veio até um hotel na zona centro-sul de Manaus, onde concedeu entrevista coletiva. Os assuntos mais polêmicos estiveram em pauta, como a posse de armas e a identidade de gêneros. Eu defendo que a primeira medida para efetivamente combatermos a violência no Brasil é a posse de arma de fogo por parte do cidadão de bem. E para o proprietário rural, um fuzil. No fim da tarde, Bolsonaro falou para uma plateia de estudantes e apoiadores sobre as potencialidades da Amazônia, como investimentos em rodovias e a importância econômica da Zona Franca. Jornalistas não puderam acompanhar. Logo depois, ele seguiu para o compromisso mais importante da visita: a formatura dos alunos do Colégio Militar da Polícia Militar Valdoc Frick de Lira. 320 alunos concluíram o ensino médio e fizeram um convite para que o deputado estivesse presente. A cerimônia aconteceu na Arena Amadeu Teixeira e reuniu autoridades. Na ocasião, Jair Bolsonaro recebeu uma medalha e uma placa de homenagem dos alunos e pais. Bolsonaro saiu do ginásio no fim da solenidade, já com a escolta da Marinha. Ele seguiu para o Comando Naval, de onde segue viagem nesta sexta-feira pela manhã para o município de Manacapuru. E daqui a pouco, às 10 da manhã, o deputado Jair Bolsonaro vai visitar Manacapuru. Logo depois, ele volta a Manaus e deve deixar a cidade na madrugada de amanhã. O deputado Jair Bolsonaro esteve aqui na TV A Crítica. Eu conversei com ele sobre eleições, Zona Franca e segurança pública. Vamos acompanhar. Ele é militar da reserva, atualmente cumpre o 7º mandato na Câmara Federal. Em 2014, foi o deputado mais votado pelo Rio de Janeiro. Hoje, eu vou conversar com o deputado federal e pré-candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia para o senhor. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Eu já quero agradecer a recepção que tive no dia de ontem, quando posei aqui em Manaus. Recepção muito feliz. Calorosa, né? Me senti um popstar, mas longe disso, nada sobe a minha cabeça. O Brasil está acima de tudo para nós. Bom, a gente vai falar sobre vários assuntos. O primeiro deles é que nas pesquisas de opinião o senhor aparece muito bem colocado. Mas nós sabemos que para concorrer a este cargo com chances reais, é preciso que sejam feitas alianças. Com quem o senhor não faria alianças de jeito nenhum? No momento, com ninguém. Porque se é para fazer o mesmo tipo de política e junto com as alianças já aparecerem compromissos, você lotear ministérios, estatais, secretarias, bancos, eu estou fora. Ou eu chego lá de forma completamente independente ou eu não chego. Costumo dizer, repetindo, se é para fazer a mesma coisa, estou fora. O senhor tem enfrentado também embates com o movimento feminista, inclusive com algumas declarações polêmicas com relação ao papel da mulher. Numa possível gestão, que espaço o senhor daria para as mulheres? Quem é que o senhor, por exemplo, chamaria para ser ministra? Olha, é um rótulo isso aí, eu não tenho problema nenhum com mulher, como eu não tenho problema nenhum com homossexual. Inventaram que eu defendo que mulher ganhe menos do que homem. Me aponte um áudio, uma imagem minha falando isso, não existe. Como eu invento que eu sou racista, que eu sou xenófobo, que eu não gosto de nordestino, eles não têm do que me acusar, né? E fico então rotulando isso aí. Questão de mulher ou homem, nós somos iguais. Nós temos que botar para administrar o Brasil, né, para assessorar um futuro presidente, pessoas competentes. Se forem 100% mulheres, que sejam. E ponto final.
Não tem essa história de cor de pele, gênero, região. Ah, você tem que ter um vice do Nordeste ou do Sudeste. Não existe isso. Você tem que botar gente em Brasília ao teu lado que possa realmente apontar e dar soluções para os graves problemas que o Brasil enfrenta. O senhor falou algo interessante sobre as coisas que falam sobre o senhor e nós sabemos que hoje existem muitas daquelas fake news, né? Qual seria a maior mentira que já falaram sobre o senhor, a maior invenção? É difícil falar qual é a maior mentira. Eu falo tanta mentira, né? Mas apenas em fake news. Não aparece ali uma imagem minha fazendo isso ou aquilo. Agora estão me acusando aqui de ser comunista, de defender o Hugo Chávez. Foi uma entrevista que eu dei em 99, então temos, se não me engano, 18 anos. Quando o Chávez assumiu, ele tinha um discurso liberal, contra o comunismo, ele detestava Fidel Castro e depois ele mudou completamente, pouco tempo depois. Eu fiei um grande opositor dele, eu vi nele sim uma esperança. Agora, o que é duro é hoje em dia você vê o PT, por exemplo, através da sua presidente nacional, louvar o regime de Maduro. Então, essas mentiras, né, o pessoal tira do tempo até, porque olha só, com todo respeito a você, talvez você fez algo a semana passada que você vai se arrepender hoje, tá? Imagine 20 anos atrás. Então, isso aconteceu comigo no tocante ao coronel Hugo Chávez, quando ele assumiu a presidência lá da Venezuela, de forma democrática e com um discurso realmente parecido àqueles que amam a democracia. E aconteceu que ele fez exatamente o contrário. E que, inclusive, reflete em consequências graves para a Venezuela hoje. Não é apenas para a Venezuela, para nós brasileiros também. Eu estive em Boa Vista, Roraima. A migração de venezuelanos é muito grande. O Estado não suporta atender essa quantidade de gente que está indo para lá. Inclusive, analistas brasileiros sérios, né, acham que até o final do ano que vem, inclusive em função dessa nova lei da migração, que é péssima, nós devemos ter no Brasil 1 milhão de venezuelanos. E a grande parte são pessoas que não vão trazer nada de bom para nós. É aqueles mais humildes, que não têm uma profissão, não têm uma qualificação e vão frequentar as periferias dos grandes centros no Brasil. De fato, nós aqui na região norte temos vivido o reflexo, né, do que acontece na Venezuela, recebendo esses refugiados. Muitos estão aqui na nossa cidade, nós os vemos nas ruas com crianças, pedindo esmolas no sinal. Como é que o senhor vê essa questão? São nossos irmãos, você tem que ajudá-los. Mas o que falta ao Brasil é mostrar para o governo Maduro que nós não concordamos com aquela política. É chamar seu embaixador para cá, que é o primeiro ato que o país tem ao praticamente dizer que aquela política não está de acordo com a nossa, mas muito pelo contrário. O Brasil continua, mesmo depois do PT, com o PMDB agora, continua simplesmente achando que não temos nada a ver com isso que acontece na Venezuela. Nós não queremos para o Brasil o que acontece na Venezuela. E temos muita pena dos nossos irmãos venezuelanos que estão chegando aqui. Em Boa Vista, você vê meninas de 12, 13, 14 anos, até senhoras, na prostituição. As escolas públicas, todas elas tomadas com filhos venezuelanos. Todos os hospitais de posto de saúde tomados por venezuelanos também. E o pessoal clama, pede um socorro, e o governo federal os ignora. Que fosse até a delimitação de uma área para refugiados lá, e não deixar jogados na cidade, como se fosse responsabilidade apenas do governo local. E o que é mais grave, né? O governo local criou uma bolsa refugiado, ou seja, está estimulando mais ainda a entrada do venezuelano. Vem para cá ganhando R$1.000 e poucos por mês. Isso não pode acontecer. O recurso, se tiver, vai para um campo de refugiado para buscar maneira até de integrar no nosso mercado de trabalho, ou até devolvê-los para lá depois de pacificar da Venezuela, e não tratar dessa forma. Deputado, voltando um pouquinho a falar do que nós falávamos no início da nossa entrevista, sobre críticas, enfim, e coisas que falam a respeito do senhor. Entre essas críticas, muito se fala sobre a falta de experiência em cargos do Executivo. Como é que o senhor responde a essas críticas? Olha, o que tem de raposa felpuda em Brasília, né? Entre essas raposas felpudas, poderia citar alguns nomes, né? Renan Calheiros, o Jucá, entre tantos outros. É sinal que deveríamos dar mais atenção a essas pessoas para concorrer a um cargo no Executivo, ou uma pessoa como eu? Eu não tenho experiência realmente no Executivo. A experiência no Executivo que eu tenho é como capitão do Exército, como fiscal administrativo de um quartel, mas tenho 7 mandatos de deputado federal. A gente sabe o que acontece lá dentro. Muita gente, né, chega ao cargo do Executivo, prefeito, governador, sem experiência passada e faz um bom governo. E as velhas raposas, na maioria das vezes, fazem um péssimo governo.
Falando um pouquinho mais das questões aqui da nossa região, como é que o senhor avalia o polo incentivado de Manaus? O senhor acha que, de fato, ele contribui para o desenvolvimento da região? Qual seria também a relevância nacional do PIN? Foi criado no período militar, se não me engano, em 67, Castelo Branco. Foi uma maneira de nós integrarmos aqui a região norte com o restante do Brasil. Muito bem-vindo. Quando você vê, por exemplo, uma queda aqui, um desemprego maciço na região, qual a origem disso aí? A origem é porque na região sudeste, que é o grande polo consumidor de vocês, caiu o poder aquisitivo, perdeu esse emprego, há um subemprego. Então o pessoal não compra. Entre comprar arroz e feijão e a televisão, ele compra arroz e feijão. Então, enquanto nós não sanearmos a economia, aqui vocês sofrerão diretamente o reflexo. Agora, por outro lado, pelo que me consta, é o aparelhamento político da Sulframa e outras instituições. Isso que eu estou dizendo que tem que deixar existir. Porque o aparelhamento político de qualquer instituição leva o quê? A ineficiência do Estado e a corrupção. É isso que nós temos que combater. Por isso que eu não aceito apoios agora, a não ser que seja com a minha regra do jogo. Apoio agora, para começar já a dividir. Zona Franca, fica com tal partido. Na moita, escondidinho? Não. Vocês não merecem, não podem continuar sendo traídos pela classe política brasileira. O senhor falou sobre o regime militar, aliás, grandes obras viárias foram criadas na época do regime militar. A BR-319, por exemplo, é algo que muito nos importa, um assunto que muito nos importa e que também divide opiniões. Seria o progresso versus a questão ambiental, né? Como é que o senhor avalia essa situação? Há um interesse realmente em colocar a BR-319 em pleno funcionamento, observando essas questões ambientais também? As Forças Armadas não têm partido político. O partido das Forças Armadas chama-se Brasil. Nós temos um batalhão de engenharia e construção lá em Porto Velho. No meu entender, transfere para o meio do caminho isso aí. E esse batalhão faz, então, a manutenção dessa rodovia, que é extremamente importante para vocês aqui, até para certos tipos de alimentos, vir de lá para cá por via rodoviária, porque falta isso, no meu entender. Tá? E no mais, o resto, eu acho que você, sendo honesta, você tendo Deus no coração e sendo patriota, você consegue buscar a solução. E o que você não conseguir solucionar, você vai ter moral para dizer não e por quê. Segurança pública agora é um assunto muito evidente em todo o país. Nós tivemos no início do ano, está prestes inclusive a completar um ano, um massacre acontecido no Compage, como nós sabemos. Aliás, todo o país sabe o que aconteceu aqui. Recentemente, inclusive no início da semana agora, um novo atentado vem preocupando as autoridades em segurança. Aconteceu um atentado aqui no bairro aqui da nossa cidade, onde 6 pessoas foram mortas, 9 ficaram feridas, 3 carros pararam num campo de futebol, onde acontecia um jogo de futebol, e simplesmente a esmo acabaram disparando contra as pessoas. Como é que o senhor vê a questão da segurança pública? É urgente e prioridade? As polícias adotaram até o momento política de desencarceramento, de direitos humanos, política de vitimismo, política de achar que o bandido é um excluído da sociedade e principalmente a política desarmamentista. Não deu certo. Nós temos que desfazer tudo isso aí. A segurança pública começa dentro da tua casa. Você não precisa responder porque você é jornalista, né? Você não está aqui para ser perguntada. Mas eu acho que a maioria das mulheres prefere ter dentro de casa não um pedaço de papel escrito lei do feminicídio, mas sim uma pistola embaixo do colchão de sua cama. Daí sim ele estaria protegido. Então, no que depender de mim, todo cidadão de bem terá posse de arma de fogo. E parte da população, logicamente com alguns critérios, teria então o porte de arma de fogo. Um evento como esse, aberto ao público, uma pelada, um jogo de futebol, imaginar, sabendo que poderia ter gente armado ali na periferia, não ia cometer uma barbaridade dessa. Ele pensaria 10 vezes antes de fazer uma barbaridade dessa. Mas, ao saber que a população está desarmada, ele faz essas besteiras aí. E outra coisa, para mim, questão de segurança pública, você combate com energia ou, se for o caso, com mais violência. É a linguagem que a bandidagem entende. Tá certo. Muito obrigada pela visita do senhor aqui, pela participação aqui no nosso programa e, mais uma vez, espero que aproveite a estadia aqui na nossa cidade. Já estou com saudades. Obrigada, bom dia para o senhor. São 7h27. Atenção, você que está ligando a televisão neste momento, nós preparamos um resumo do que foi notícia até agora no Manhã no Ar. 2 corpos foram encontrados dentro de sacos plásticos em um matagal no bairro do Alvorada. De acordo com a polícia, pelas características, o crime pode se tratar de um acerto de contas do tráfico de drogas.
Acompanhante de paciente grávida tem ataque de fúria em maternidade. De acordo com o boletim de ocorrência, o homem ainda não identificado ficou transtornado ao saber que no local não havia leito disponível para a esposa. Portas de alumínios e vidraças foram danificadas. Presos na Operação Custo Político, ex-secretários de Saúde, de Administração e da Casa Civil aqui do estado são transferidos para o Centro de Detenção Provisória na BR-174. Eles são acusados de receber propina para facilitar a ação da organização criminosa comandada pelo médico Mohamed Mustafa, que desviava recursos da saúde. O deputado federal Jair Bolsonaro, do PSC, foi recepcionado por uma multidão no aeroporto Eduardo Gomes. O pré-candidato à presidência da República disse que, se eleito, vai dar carta branca para a polícia matar e reforçou a tese de que bandido bom é bandido morto. Dezembro chegou e todo mundo quer economizar nessa época do ano, não é mesmo? Ainda bem que a gente pode contar com o Buscapé. Acesse buscapé.com.br e confira ofertas selecionadas para todos os bolsos. Funciona assim, ó, o Buscapé reúne ofertas, milhares de ofertas de lojas em um só lugar para você comparar os preços e descobrir os melhores descontos. No Buscapé você economiza sempre. Tem presentes para todo mundo lá. Você encontra eletrônicos, games, brinquedos, celulares, perfumes, tudo o que você imaginar. E ó, neste Natal já sabe, dá um busca no Buscapé, acesse já buscapé.com.br, compare e economize. Vamos saber por onde anda o nosso drone, vamos trazer imagens aéreas da cidade de Manaus. Olha aqui, a gente está na Avenida Senador Álvaro Maia, né? Ali embaixo é a Avenida Constantino Nery, trânsito tranquilo nesse trecho, viu? Aí a gente está seguindo no sentido Compensa, no sentido Santo Antônio, ali do lado direito nós temos o Olímpico Clube, né? Ali embaixo nós temos a faixa exclusiva dos ônibus e o trânsito é tranquilo no sentido centro, também no sentido bairro, sem maiores dificuldades, não há informações aqui de carro no prego, de algum acidente ou de coisa que possa estar dificultando a vida do condutor na manhã desta sexta-feira. E depois do intervalo a gente vai falar sobre opções para você que está com a molecada aí em casa, né? É, colônia de férias, né, Wilson? Muita gente nesse momento não consegue conciliar as férias do trabalho com as férias do recesso escolar, né? Com a criançada em casa, então a colônia de férias é uma boa opção. Você vai ver isso daqui a pouquinho, a gente volta já já.